pessoal, meu nome é Fábio Braga, sou faixa preta de Jiu-Jitsu e a gente está iniciando hoje mais um podcast, é o terceiro episódio, né? Como a gente falou no segundo episódio, eu não vou estar sempre junto ali com o meu irmão, né, nos episódios, e vocês vão ver às vezes eu gravando um episódio, meu irmão também gravando outro, e assim a gente vai seguindo. A gente mora longe, a gente já explicou isso lá atrás, tá? E vamos que vamos. Hoje a gente está aqui com a Isabel, tá aqui com a Lida também, daqui a pouco elas vão falar um pouquinho da história dela, a introdução delas no Jiu-Jitsu, tá bom? E tem algumas perguntas que vocês fizeram, né, no Instagram lá, pra gente poder estar perguntando aqui pra Isabel, a termos técnicos, né? Temos umas revelações da Leda também, que eu fiquei sabendo aqui nos bastidores, a gente vai perguntar durante aí a entrevista. Espero que vocês gostem, tá? Eu queria fazer um agradecimento especial. Tem uma caneca aqui que eu recebi da Margarida Madalena, lá na academia onde eu dava aula, tá? Eu queria agradecer para ela aqui, fazer um agradecimento em especial. Saudades, tá, Margarida? E, meninas, eu tenho aqui uma aguinha para vocês, tá bom? Uma aguinha para você, uma aguinha para você também, uma aguinha para mim. Bom, a aguinha tá sem rótulo, vocês podem ver, né? Não tem patrocinador, então a gente vai beber uma aguinha sem rótulo aqui, tá bom? E você, patrocinador, que quiser, que tem um comércio, você pode botar sua marca aqui na nossa televisão, tá? Aí você pensa, pô, mas não é o meu nicho, né? Não sou do jiu-jitsu, mas jiu-jiteiro vai no restaurante, jiu-jiteiro compra roupa, então fica ligado, hein? Não deixa de ganhar dinheiro não, tá? Então, agora eu vou deixar vocês se apresentarem um pouquinho. Primeiro, Isabel, fala um pouquinho como é que foi seu início no jiu-jitsu. O que te levou para o jiu-jitsu? Como é que foi essa história aí? O jiu-jitsu foi numa reunião com o diretor da faculdade do Miguel. Nós estávamos procurando uma coisa para fazer juntos nas poucas horas que eu tenho vagas. E ele pesquisou na hora no computador lá onde é que tinha jiu-jitsu e tinha o mesmo ao pé de casa. E já tinha anos que nós estávamos à procura e não encontrávamos. E ele falou, tem um ao lado da sua casa. Toda vez que ela fala Miguelzinho, eu acho muito engraçado que ela fala Miguel, eu lembro da história do Miguelzinho, né? Miguelzinho, eu achei que era um menino desse tamanho, quando eu vi era maior do que eu. Aí vocês queriam fazer o esporte e, na verdade, não sabiam o que procurar. Né? Nós já fazíamos esporte, nós praticamos bastante esporte. O Miguel queria era o jiu-jitsu. Né? Ah, top. Ele já conhecia o jiu-jitsu? Sabe como ele conhecia? Ele conhecia pela internet, né? Legal, pelas redes sociais. Disso aí eu não sabia. Nunca praticou, mas era o que ele estava procurando. Ah, legal. Já tinha especificado ali que ele queria o jiu-jitsu mesmo, Sim. Né? Legal. E você, Lenda, como é que foi teu início aí? Quem te apresentou? Como é que foi essa chegada aí do jiu-jitsu aí? Bem, o jiu-jitsu foi apresentado por um colega meu na faculdade. Ele treinava jiu-jitsu, faixa preta. Eu fui visitar a academia, mas eu não gostei muito do ritmo, porque eu pensei que fosse a ser utilizada muita força. E, entretanto, depois cá, com um companheiro meu, também voltei a conhecer o jiu-jitsu, vi várias aulas e depois pensei, se calhar o jiu-jitsu não é para mim. Utiliza-se muita força, muita técnica, acho eu. Eu disse, não é para mim. E depois no Facebook estava a pesquisar, vi que havia uma academia perto de casa e então disse, se calhar vou fazer uma aula experimental. A tentar. Experimentei, gostei e olha, cá estou no jiu-jitsu. Muito bom. Como é que foi a experiência da primeira aula, né? Pra vocês assim. Eu pensei que ia chegar lá e ia fazer isso, mas foi assim, foi mais tranquilo, foi muito pesado. Foi muito puxado. Sim. Na primeira aula. Fizemos a primeira aula juntos. Isso. Sim. Moramos na mesma rua, não nos conhecíamos, fizemos a primeira aula juntos. Morava. Isso é engraçado, coisas que só o jiu-jitsu traz, né? Morava na mesma rua, nunca se viram, nunca se falaram. Nada. Aí descobriram no jiu-jitsu que eram vizinhas, né? Exato. Aconteceu isso com um aluno meu agora há pouco tempo. Eu descobri que era meu vizinho. Aí eu falei, tu mora ali? Moro. Aí fui lá jantar na casa dele. Conclusão, né? Descobri e fui jantar na casa dele. É assim, rápido, fácil. Outra pergunta aqui, agora a gente tem uma pergunta para o pessoal entender também. A gente liberou umas caixinhas de perguntas na internet, né? O pessoal fazendo as perguntas que tivessem dúvidas e tal. E tem algumas perguntas aqui que são do Instagram, né? Então o pessoal vai lá no Instagram, responde a caixinha. Não dá para botar todas aqui, né? Senão o episódio fica de 3 horas. Mas a gente selecionou aqui 10 perguntas para poder a Isabel está respondendo, a Leda também, dentro dos contextos, tá? Então, a primeira pergunta que uma pessoa fez aqui é quando a orelha estoura, Isabel. A orelha estourou. Eu devo tirar esse líquido ou eu deixo esse líquido ali? Faz mal? Por exemplo, se eu não tirar vai fazer mal? Ou se eu tirar faz mal? O que você tem a dizer tecnicamente sobre esse assunto? Isso, tirar ou não é uma questão de estética, né? O homem prefere não tirar e a mulher sei, fica um pitbull ali, né, para ele estourar. Exato, prefere tirar. Se for tirar, tem que ser na primeira semana, porque depois aquilo já vira um hematoma, já fica igual a sua.
A minha tá fraquinha, Sim. tá devagarzinho. Sim. E depois pra drenar é mais difícil, só abrindo mesmo. Agora, se for nos primeiros dias, dá pra drenar. E se não tirar, não faz mal nenhum. Esse é o recado mesmo, não tem problema. Não, a não ser que você sinta que tem alterações de audição, né? Aí tem que ser mesmo visto por um profissional da área. Entendi. Você tocou num assunto muito sério, porque quando essa orelha aqui me estourou, a direita, realmente eu fiquei meio surdo, porque tapou um pouco o buraco. Eu sabia que não tinha nada dentro da orelha, né? Dentro do ouvido, na verdade. Mas a orelha inchou tanto que fechou o buraco. E eu não conseguia ouvir direito desse lado aqui, eu só ouvia desse lado. Mas como eu sabia que não tinha nada lá dentro, era que fora, superficial, e que aquilo ia passar, né? E como você falou também, o homem gosta, né, daquela orelha um pouco estourada. Então eu deixei um pouco. Então eu não fiz tão errado assim também, né? Se você vê que tá perdendo, que tem alguma alteração, tem que ser mesmo avaliado por um profissional, né? Ah, tranquilo. Então, Leda, tem aqui umas histórias que eu sei já, mas eu sei da parte do professor, né? Que o aluno, quando ele está iniciando, ele tem aquela dificuldade física, né? De progredir ali no exercício, ou às vezes na continuação da aula. E tem o feedback, né? Que o aluno passa para o professor, mas ao mesmo tempo não é a visão do professor, né? Então, eu queria saber da sua visão como aluna, né? Como é que é esse momento ali, na hora que você precisa de um tempo, na hora que você precisa de respirar, na hora que você precisa beber água. Fala para mim, como é que é esse feedback aí de aluno para professor? Esse feedback da aluno para professor é um bocado complicado. Porque existem muitas histórias que a gente vê desse lado que o professor às vezes não vê. Um dos exemplos é beber água. Ou então descansar. Bem, quando a gente diz descansar é tipo quando a gente faz o exercício, a técnica, respira, e eu fico olhando para o professor e digo, fogo. É história, não dá o tempo para água. Não é possível. Não é possível, já passou o tempo da água. Ou então, quando eu olho para o teto e digo, será que já posso beber água? Será que não? E a técnica vai rolando, vai rolando, vai rolando. Parece que nunca chega. Nunca chega a hora de beber água. Até que eu olho para a Isabel e digo, é hora de beber água? E a Isabel disse, presta atenção na técnica. É intimidade demais. É. Muito bom. Mas são histórias que a gente às vezes conta cá fora, que no tatame às vezes pensa que não vai acontecer, mas acontece. Exatamente. A história aí o feedback do professor, né? Exato. Acho que tá meio cedo ainda para liberar para água, só fizeram 2 posições. 2 posições ainda é cedo. O professor já faz isso há 300 2 anos. posições Exato. 2 posições já passou. Exato, Já passou meia hora. E a Leda faz água, eu que sou palhaço, eu tá ferrada. Exatamente. Por aí mesmo. Você vê como é que é diferente, né? Essa visão do professor para o aluno e do aluno para o professor lá na turma. Então a dificuldade maior é essa, é entender todo mundo, né? E entender que a pessoa que está chegando agora, ela precisa de um espaço maior de descanso, né? E tudo isso. Ainda bem que tem a turma separada, iniciante, né? Avançado, e consegue dividir um pouquinho mais. Exato. Mas se começar todo mundo na mesma batida, por isso que tem muita gente que desanima do jiu-jitsu, né? Começa no jiu-jitsu já avançado e depois não tem esse tempo de descanso, não tem uma coisa ali para ele poder respirar, para ele beber uma água, para ele poder descansar. Água de 10 em 10 minutos. De 10 em 10. De 10 em 10 Agora minutos. Aí não tem aula mais, né? 10 em 10 minutos. Agora já espaçamos. No segundo episódio, o rapaz falou que levou uma sopa levou uma sopa, porque ele achou que era pausa pra água e pausa pro lanche, entendeu? Tinha que ter os 2. Ele, cara, falou pro amigo dele, eu vim treinar hoje, mas hoje eu esqueci de trazer a comida. Aí o rapaz falou, mas comida? Eu também não trago comida? Como é que tu traz comida? Mas tem que trazer a comida, eu tô cheio de fome. Tem que dar uma Na cara da sua. Na cara do É bem complicado. Então, tem mais uma perguntinha aqui do Instagram também. Isabel, o que você acha sobre os primeiros socorros, sobre lesão de jiu-jitsu? Um exemplo. Eu entendi essa pergunta aqui dessa forma, né? Tá numa aula, a pessoa se machuca e vai alguém lá prestar os primeiros socorros. Você acha que isso é válido, desde que a pessoa tenha um mínimo de conhecimento, mas a pessoa não tem uma formação, né? Ela tem, às vezes, um curso de primeiros socorros, às vezes ela tem um conhecimento. Muitas vezes essa pessoa é o professor, como eu já prestei muito serviço de primeiros socorros, mas é muito básico, muito basicão. E, com certeza, às vezes pode acontecer um erro, alguma coisa do tipo. O que você tem a dizer sobre isso?
é louvável, a pessoa pode ir lá prestar esse primeiro socorro, tendo um mínimo de conhecimento, ou não, para tudo e liga para ter um atendimento Eu acho padrão que ali. depende da gravidade da lesão, né? Se for uma lesão igual do último nosso colega que aconteceu em dezembro, tem que chamar mesmo um profissional na área. Se for lesões de sai um sanguinho de uma borbulha, ou uma coisa parecida, ou um raspão que a gente vê, ok, nós podemos aí ver o que se passa, parar. Mas eu acho que, no geral, no jiu-jitsu, isso precisa evoluir muito. Tanto a caixa de primeiros socorros, como a experiência dos profissionais na área, um curso na área. Ou seja, não é cada um. Pode ser contratar uma pessoa e é essa pessoa que já existe, né? Essa pessoa vai na escola e faz esses ensinos para o profissional conseguir prestar esses primeiros socorros. Mas tem muito a evoluir ainda hoje. Boa. A parte dos primeiros Tu socorros. consegue dar algum exemplo? Né? Tu falou, por exemplo, esse de dezembro e tal. Nem eu mesmo me recordo agora. Você conseguir dar um exemplo assim, ó, esse tipo de lesão é complicado chegar lá e tentar fazer alguma coisa. E, como você falou, um sangramento e tal, é mais fácil fazer alguma coisa. Tem alguma para gente poder entender. Por exemplo, se for um sangramento no padrão auricular, tem que se chamar um especialista da área. Uma fratura no joelho, como nós tivemos em dezembro, também não estava presente, estava no Brasil, mas também tem que se chamar uma ambulância e contactar o profissional da área. Né? Agora, se for um dedo, um corte, fica mais fácil. Entendi. Coisas leves ficam mais fácil para a pessoa ali que tem um mínimo de contato, de conhecimento de primeiro socorro, consegue resolver. Coisas mais agravadas, tem que realmente chamar. Fratura exposta, que ele já teve. E falando nisso, eu lembro da Leda também, que teve uma lesão no joelho. Eu lembro que eu estava nessa aula, né, numa academia. E como é que foi a tua recuperação? Como é que foi esse processo, Isabel? Acho que com certeza, né, te ajudou bastante. Exato, a Isabel Então, ajudou bastante. Como é que foi a lesão, primeiro? Como é que foi a lesão, né? Muita gente aqui é praticante de jiu-jitsu que está assistindo. Então, se você falar a técnica que você estava tentando aplicar, acredito que todo mundo vai entender. E como aconteceu a lesão ali, você consegue falar? Sim, claro. A lesão aconteceu porque nós fomos para um evento e eu nem sequer fiz o aquecimento. O aquecimento é importante. Olha, isso aí, muito bom. Como chegamos tarde, eu não fiz o aquecimento e fomos logo diretamente para a aula e começamos a fazer a técnica. Depois das duas técnicas que nós vimos e aprendemos, fomos logo para o específico. Só que no específico eu estava a tentar aplicar uma tesoura, acho que é assim, exatamente, raspagem de tesourinha, e entretanto o colega que estava comigo fez bastante força. Eu tinha a técnica, mas ele fez bastante força. O que é que aconteceu? Rodou o meu joelhozinho, quebrei. A enfermeira já fez assim. E aí eu gritei pela Isabel, só que a Isabel estava no outro lado do tatame. E eu disse, Isabel, foi a primeira coisa que eu pensei, foi na Isabel. E aí a Isabel veio e pegou na minha faixa e amarrou exatamente no joelho. E isso é o primeiro socorro, né? É o primeiro socorro ali. Fizemos a imobilização, depois ela chamou o profissional em casa, o médico nesse caso foi em casa, viu que era uma lesão que podia ser tratada em casa. Então ela ficou aí uma semana ainda em repouso. E depois voltou a fazer primeiro alongamentos e aquecimento e depois voltou lentamente, exatamente, gradualmente ao exercício. Muito bom. Já linkado nessa mesma pergunta e nesse mesmo feedback aí da Leda que ela está passando pra gente, tem aqui uma outra pergunta em relação ao que você acha do tempo que a pessoa não espera. O profissional, ou às vezes o cara que pratica jiu-jitsu, ele fica tão viciado no jiu-jitsu que às vezes ele se lesiona, ele se magoa e ele não consegue esperar o tempo de recuperação. Se o médico fala 3 meses, ele espera uma semana, né? Se o médico fala 1 mês, ele espera 1 dia, é mais ou menos assim. O que você acha sobre isso? Isso é saudável? Isso depende da lesão? É possível? Não é possível? Isso é impossível? O que você acha sobre isso? Depende da lesão, né? Você já foi observado por um profissional da área. O profissional da área diz que precisa de um tempo para recuperação. Acho que ele deve respeitar esse tempo de recuperação. Ou então essa lesão pode aumentar e depois o tempo ainda pode duplicar, né? Em lesões assim, né? No último campeonato agora que nós tivemos, o lutador, né? O que estava lá praticando
Tava lutando no campeonato. É, Foi Foi o da nossa atleta. equipe, né? É. Da nossa equipe, é. Não. O outro não foi da nossa equipe. Ele machucou, ele deslocou mesmo o braço. Sim. Ele O adversário. o adversário deslocou Boa. mesmo o braço e mesmo assim continuou a luta. E só para ganhar uma luta ele vai ficar no mínimo 6 meses. Inclusive, você falou disso, eu lembro agora de quem é mais antigo no jiu-jitsu vai lembrar. Ronaldo Jacaré e Roger Gracie, né? Teve uma situação dessa, tem no YouTube, quem quiser pode pesquisar. Que ele, para ganhar o campeonato mundial, na final ele deixou o Roger Gracie quebrar o braço dele, o Ronaldo Jacaré. E ele falou, até hoje ele fala, ele nunca mais faria isso na vida dele, né? Ele fez naquele dia, no ímpeto ali, na emoção, mas é uma coisa que não se faz, né? Você Para ganhar um campeonato, ficar 6 meses sem você já fica tatame. muito tempo ali É de horrível. recuperação, né? Aí você acaba ficando inquieto e você volta antes do período e acaba agravando mais ainda a lesão. É muito complicado. Acho que não é preciso isso. Acho que é o que o professor ensina sempre, é deixar o ego fora do tatame. Era uma luta, depois eu podia fazer várias outras. Dia 20 de abril já tem outra. No Porto tem várias outras lutas que nós podemos participar. Sempre tem, né? Exato, sempre tem. Não precisamos lesionar o mundo tão gravemente para depois... Ficar vários meses sem treinar, sem ir a campeonatos, sem estar no tatame. É deixar mesmo o ego fora do tatame. Sim. E deixar a pessoa treinar e nós treinarmos. E vice-versa. E você, Leandra, conseguiu esperar o tempo de recuperação ou voltou antes? Ela tá aqui do lado. Eu fiquei uma semana de repouso absoluto, uma semana. E depois, pronto, durante essa semana fui pondo gelo, fui pondo a pomada, que é para fazer o aquecimento no joelho. Mas depois de uma semana e meia fui lentamente indo para o tatame. Mas só fazia o aquecimento, fazia a técnica, mas não fazia o específico. Por quê? Porque eu não queria aumentar a lesão. Sim. Nesse caso, eu estava presente nas aulas, mas sem fazer o específico, sem fazer a técnica com um pouco de mais força. Mas neste caso eu fui recuperando pouco a pouco, fui fazendo, testando o joelho para ver se dava, se não dava. E com o tempo fui dando tempo ao tempo e hoje já estou de regresso. Viu? Fez certinho. Certinho e direitinho, como a enfermeira Isabel. Parabéns, isso aí. Mas também foi acompanhada pelo médico. Né? Exato, exatamente. Foi pelo profissional da área. E ele autorizou que ela voltasse pouco a pouco para fazer Perfeito, foi perfeito. Sim. Isso aí. E eu tava de olho, né? Pra ver são poucos que conseguem fazer ali o tratamento certinho até o final. Porque a jiu-jitsu é tão viciante que você quer voltar antes do período, né? Aí ela queria, mas... Eu queria. Mas... Existe sim, aí vem o contraponto, né? Vem a opinião do profissional. Por exemplo, como faixa preta. Você consegue voltar, desde que você não faça a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Você faz ali dentro do seu limite. Às vezes é numa aula privada, às vezes você consegue fazer só você e o professor ali, uma coisa mais, mais mediana ali, mais tranquila, né? É difícil se lesionar numa aula privada. Agora, uma aula de grupo, aí já tem muita força, muito ego, mobilidade, tem muita coisa ali acontecendo. Também dá para fazer, desde que você esteja sempre alinhada com o teu professor. E dentro do limite. Isso aí, dentro do seu limite. O problema é que a gente é o super-homem, a Mulher Maravilha, né? E a gente quer ir além. Não, tá todo mundo fazendo, eu vou também. Aí eu também vou, aí se taca lá. Nenhum dos dois tá treinando, mas tá dando tudo. Tá dando tudo. No final das contas, pra que eu fiz isso? Não sei pra quê, mais ou menos assim, tá? Bom, Isabel, tem mais uma perguntinha. O que você teria a dizer pro pessoal que pratica jiu-jitsu? O que eles poderiam fazer? Que acho que é o mesmo feedback que o meu também como faixa preta. O que eles poderiam fazer para se lesionar menos ou para se preocupar com a lesão? O que você acha que... Qual o recado que você poderia dar para hoje eles se prevenir mais as lesões, né? Esse tempo que nós estamos de jiu-jitsu, de todos os alunos que entram no tatame que nós vemos, é melhorar o alongamento e o aquecimento. Os que já têm a experiência, que já estão há muito tempo ali, o aquecimento fica aquém do que é pedido no tatame. Acho que isso é importante, o aquecimento e o alongamento. Boa. E o praticamento do exercício físico para fora, 3 vezes por semana, 2 no mínimo, é manter, não é? Top. Para você ver como é que a gente complementa, né? As ideias se complementam. Com tudo que tu falou, eu acrescentaria só mais uma coisa, que é o feedback do faixa preta.
acrescentaria para tentar tirar um pouquinho o ego e tentar trabalhar um pouco mais nas calmas, né? Seria ideal para evitar lesões. Só que também existe um nivelamento, né? Uma equalização. Porque às vezes a pessoa vem com muito ímpeto e você não quer ir com tanto para não se lesionar, mas ela acaba te lesionando, entendeu? Porque ela está muito exagerada. Mas aí tem que aprender a equalizar, né? Se a pessoa está vindo com uma energia, eu preciso empregar uma energia para eu mesmo não me lesionar, né? Então aí já é uma coisa já voltada realmente para as artes marciais, para o jiu-jitsu em si no tatame. Boa. Leda, eu não acredito que eu fiquei sabendo disso agora. Você já foi palhaça, é isso mesmo? Eu fui palhaça. Por isso que a gente ri o tempo todo com essa mulher. Exato. Eu fui palhaça, sou palhaça. O meu nome é Palhaça Alegria. Olha. Como é que começou isso na sua vida? Isso começou em 2012, quando eu fui para Angola. Meu irmão vai gostar disso, hein? Meu irmão vai gostar. Quando eu fui para Angola, tirei um curso de animação cultural e fazia festas para animar crianças, pronto, com jogos, com temas, dependendo de cada festa. E pronto, e fui então a Palhaça Alegria. Também sou artista plástica, sou pintora. Pintora também, faz tudo, né? Exatamente, sou fotógrafa no meu tempo livre. É um bocadinho de tudo. Entrevistada de podcast, tudo. É um bocadinho de Treina tudo. jiu-jitsu, mãe, e por aí vai. É muita coisa. É muita coisa, é muito. Mas nós conseguimos sempre ocupar, há sempre um tempozinho para ocupar. E o jiu-jitsu, claro, é importante. O jiu-jitsu tem que entrar, né? Tem que entrar. Eu recomendo para todo mundo que puder fazer jiu-jitsu, faz jiu-jitsu. Exato, né? Faz. Como o Hélio Gracie falava, se não te fizer bem, mal não vai te fazer. Fica tranquilo. Só se joga. Mas faz mesmo muito bem. Depois de horas de trabalho, faz mesmo. Vai lá e baixa, equaliza a energia, né? Exatamente, tá ótimo. É isso. Bom, tem mais uma perguntinha aqui e acho que até meio engraçada, né? Por exemplo, porque eu me identifiquei muito. A pessoa pergunta que se já teve algum paciente que você atendeu que ele achava que sabia mais do que você. Como isso já aconteceu comigo várias e várias vezes, né? De eu passar uma posição e o aluno, professor, eu acho que isso não funciona, né? Isso acontece. Tem alguma história dessa? Tem várias. Várias. Uma Eles só. sempre acham. Na verdade, o utente, depois o utente aqui em Portugal, o paciente no Brasil, né? Paciente no Brasil, aqui é o utente, né? O cliente, depende se é privado ou público. O utente, na verdade, existe sim, né? Ele se conhece, se ele está num tratamento há muito tempo, ele sabe o que funciona bem, o que não funciona bem, mas às vezes você percebe que é mesmo consultou o Google e viu ali uma coisa que faria efeito para ele. Cara, e só depois de uma... surreal, né? Toda vez que eu sinto alguma coisa que eu vou olhar no Google, já é a pior coisa que você puder ver é o que o Google te passa ali, né? Então deve chegar lá desesperado também. Sim, já diz tudo. O diagnóstico e tratamento e tudo. São mesmo alguns médicos, pronto, uns não levam bem, outros não levam bem. Engraçado. A gente já consegue contornar a situação, mas tem sempre alguém que sabe, eu já vi esse tratamento para essa ferida, isso. Não, tem que fazer isso e isso, né? Assim que funciona. Não, mas assim, essa ferida cura assim, com betadine e inadine, né? Que todo mundo é chapa 3 para tudo. Tudo é betadine. Cura tudo. É o antídoto, né? Exato. E já teve alguém com medo de agulha, assim? Sim. Sempre tem muito vídeo na internet, né? Que, às vezes é um homem grandão, né? Desesperado ali, né? Com uma agulha que vai entrar. Durante o Covid, principalmente, tanto adultos quanto crianças, tivemos imensas pessoas. Mas é o medo antes de entrar a agulha, né? Tem muitas pessoas que percebem que, afinal era só isso. Outras não, tem mesmo medo, tem pânico. Não pode ser gotinha, tem que ser agulha. Exato, tem que ser agulha. Durante o Covid, tivemos utentes que voltou 3 vezes na tentativa de conseguir fazer e não conseguia. Acho que isso devia ser introduzido nos desenhos também. Para a pessoa perceber que faz parte dos cuidados básicos. Animados, fazer exato. Legal. Como é introduzido, por exemplo, como deveria ser introduzido as finanças, não é? Desde pequeno. Acho que as vacinas podiam mostrar uma criança aí tomar a vacina nos desenhos ali, de uma forma natural, para não ser um monstro, né? Porque realmente já para criança as consultas médicas, tudo isso acho que devia ser já introduzido
Nos desenhos também. Eu não sei nem como a pessoa vai perdendo o medo de agulha, né? Porque você já é criança, você já vem com medo horroroso de agulha e depois você vai alcançando a maturidade e vai perdendo esse medo. Mas é bem natural, né? Mas tem gente que não perde. Tem gente que continua. Acho que a maior parte das pessoas não perdem mesmo. É uma agulha da fé. Eu lembro que eu tava com um problema na coluna, né? Você foi aplicar, ó, devagar. Eu não tenho tanto medo, mas mesmo assim É aquela sensação de, eu vou levar com uma agulha, ui, o que vai ser? Né? É isso. Se já tivesse sido e as agulhas, desde sempre. as agulhas no Brasil são assim, tá? Aqui em Portugal são assim. Não. No Brasil é assim, ó. Aqui em Portugal a agulha é assim. Não, é igual. É assim desse tamanho. Não é igual não. É assim e mais grossa, tá? Depende do tratamento. Exato. É subcutâneo, se é intramuscular. Então você trouxe a maior pra mim, então. Claro. Não foi? Pra sofrer. Mais rápido. Fez eu pagar. Lembra aquela Eu me flexão lembro. que tu fez eu pagar? Era quarta-feira, eu me lembro. Quarta-feira eu cheguei correndo. Olha, gravou até a no data. trabalho. Entrei no tatame, atrasada, Isabel. Vai pagar. E nem era 10, né? Porque já não era Já iniciante. não é iniciante, já É não pode ser 30, 10. eu- É 30. Já não é mais iniciante, Já. Eu falei, Isabel, eu tenho aqui uma medicação, tô cheio de dores para administrar. Tudo é. E lembras quando nós estávamos no tatame e perguntamos pelo professor Fabiano? Não foi eu, não. Foi. Perguntamos Não foi eu pelo que perguntei professor pelo Fabiano. Fui Foi eu. as duas beldades, a Sol e a Venda. Eu não posso E nem aí? ficar um tempinho afastado, ficar um Exatamente, pouquinho resfriado. exatamente. Eu já volto e já pergunto pelo meu irmão. Aí fica E complicado, aí- né? aí pagamos. Aí Nesse dói dia- lá dentro. Pagamos no aquecimento. Pagamos. Só um esclarecimento, né? Quando eu falo assim, pagar é flexão, né? Quando a gente fala no 30 jiu-jitsu. flexões. Paga 30, paga 20, paga 10. São Exatamente. flexões, a pessoa tem que fazer flexão. É igual como quartel, mais ou menos. Exatamente. Mas com mais carinho. Mas com assim. mais, Com mais carinho? Com mais carinho, claro. Tô vendo essa situação. Carinho não tá não tô vendo. Não tô conseguindo visualizar. Mas foi. Não, Esse foi dia foi uma light. boa aula. Não, foi light, É. foi muito light. Fica tranquilo. Foi. Pagamos muito. Não, foi 30, foi quantas? Foi só, não, foi o Não, aquecimento foi, inteiro, é exatamente, verdade. o aquecimento inteiro. Não foi tudo isso não. O que eu me lembro aqui foi mais light, foi mais... É que vocês estão exagerando também. É. Um bocadinho. Só um pouquinho. Nós gostamos de aumentar. Então, mas aí o que eu faço? Quando você paga muita flexão, você fica mais forte, você vai treinar mais jiu-jitsu com mais rigidez. Nunca mais chega Quem ganha, atrasado. nunca mais chega Exatamente. atrasado. Nunca mais esquece Arte o marcial, brinco. arte marcial é disciplina, né? Se a Também. gente entra na arte marcial, quando chega lá, a gente, brincando ou não, a gente aprende uma disciplina a mais, aprende a chegar no horário, aprende a respeitar a hierarquia, né? Mesmo depois de velho, depois Tirar de o adulto. relógio. Exatamente. Os Tirar o brincos, brinquinho, o cordão e piercing. tudo. A não ser que seja Devagarzinho é o experimental. aprendizado. Se for aula experimental. Aula experimental tem que deixar. Aula experimental ainda não faz parte do corpo ali, tá experimentando ainda. Não pode ser cobrado ainda 100%, né? Eu me lembro da aula experimental. Eu também. Nós íamos pagar nesse dia. Claro, tem que deixar o experimental fluir, deixa correr, deixa levar. Mas, professor, aquela aluna tinha pelo menos 6 piercings. 6 piercings, você não pode nenhum, né? Não pode um. Então, 6. ela tinha 6. E eu Mas- tava da Isabel, tá vendo Olha aquela que aluna mas ali? ela vai pagar, né? Vai Já esperou, já pagar. pensou que ela ia pagar. Vou pagar. Não. E eu? Fica quieta, se eu pagar, você tá morta. Se eu pagar, você paga também. É. Você viu o quê? Mas uma de vocês falou comigo na aula. Uma Foi de eu, vocês. foi eu que falei. Aí ela Falei, falou, professor, aquela professor, ali cheia de piercing. Eu, olha. calma. Aula experimental. Aula experimental, calma. Depois a gente traz Se aqui. ela fechar, se ela ficar mesmo, aí ela vai receber ali as doutrinas, né? Da nossa Exatamente, igreja. da nossa- Exatamente. Mas assim, cada aula é uma aula, cada dia é um dia. Verdade. Mas o jiu-jitsu é todos os dias. Mas isso aí. O importante é aquela convivência. Cara, eu falo isso várias vezes e acredito que vários episódios aqui no podcast eu vou falar a mesma coisa. Cara, o jiu-jitsu te traz amigos que nem as pessoas criadas com você de infância
você vai considerar tanto quanto as pessoas que você conhece no jiu-jitsu, né? E o meu professor, foi o que me deu a faixa preta, ele falou que os melhores amigos dele até hoje são aqueles que mais apertaram o pescoço dele no tatame. Então, os mais que lutavam com ele, que enforcava ele, que pegava o braço dele, que estalava o braço dele, são os melhores amigos dele até hoje, entendeu? Então, ou seja, cara, no jiu-jitsu você faz amizades pro resto da vida e amizades verdadeiras. Eu te mato, não dá Eu vejo o treino de vocês. Às vezes eu falo assim, meu Deus, Isabel, a Leda, cara, vocês parecem... Você ensinou uma outro dia, eu tenho que fazer contigo. Muito. E vocês fizeram uma dessa lá em Portimão, né? Com meu irmão. Ah, não, tem uma posição nova aqui. Foi a Sol. Eu lembro dessa história. Tem que chamar a Sol. Eu lembro dessa história. Nossa, a Sol era. A Sol também faz parte da nossa equipe. Então, ela falou assim, não... Sol, beijo, tá? Beijo. Beijo, Sol. Estamos à espera, seu retorno. E então, ela... Não, professor Fabiano, porque eu tô em uma dor aqui. Ela tem uma tendinite extensíssima no braço dele. Não, o professor ensinou uma forma de fazer essa posição. E eu, acho que eu devia ter faltado aí 3 dias, por causa do trabalho intenso. Não tinha percebido, não vi essa aula. E vem o Fabiano. Assim, uma posição nova então, o professor inventou. E eu olhei, ai meu Deus, vou ter que pagar. Mais 10. E ele, uma posição nova? Então, mas é novo no jiu-jitsu. Aí, então mostra lá. Então, com faixa preta. E eu só, não, é assim, aquela posição. E eu tinha feito 300 quilômetros, só pensando, eu vou ter que pagar depois de fazer 300 quilômetros para assistir essa aula. E a Sol. Mas lembrou a posição ainda? Não? A Sol lembra de tudo. Eu que lembro. Imagina. Eu entro no tatame, vou ali treinar, depois em casa relaxada e pronto. O jiu-jitsu me ajuda muito porque não tenho a minha família aqui, né? Meus irmãos fazem muita falta, minha mãe e meu pai fazem muita falta. Tá aqui há quantos anos, Isabel? Já tô há 18 anos. 18 anos, vida. Muito tempo sem eles. 24? Meu Deus do céu. É muito tempo. Né? É muito tempo. E eu sou muito apegada aos meus irmãos pais. E o jiu-jitsu é mesmo um alívio, uma válvula de escape. É uma válvula de escape. É muito bom. É muito bom. E não só por estar longe da família, é o estresse do dia a dia, é o trabalho, é a convivência, a rotina. E a gente, quando pisa no tatame, é como se fosse pisa, esquece. Os problemas lá fora. Se for campeonato, então. Se for campeonato, então. Você esquece tudo. Até que existe. Você esquece até que você existe. O meu primeiro dia no tatame, meu irmão estava aqui. Eu esqueci que meu irmão estava aqui. Eu sonho o Zé também falou quando ele entrou a primeira vez no tatame, também era assim, ele falou, você não vai ver nada, você não vai ouvir nada. Não enxerga. E ele ainda falou assim, só concentra na voz do professor. O Pablo estava lá, o professor Alex também estava lá a gritar, e eu só ouvi essas 2 vozes. Eu fiz 3 lutas no campeonato. Na última, deve ter sido nos últimos minutos, já estava a acabar, na 3ª luta, eu consegui ouvir a voz da Leda. E eu falei afinal tem mais pessoas. Afinal tem mais pessoas no pavilhão. Mas é incrível. Mas é uma experiência que eu vou te falar. Todo mundo que tiver com algum problema muito sério de cabeça, assim, que escreve no campeonato, você vai ver que tudo muda, é diferente. É diferente mesmo. Às vezes você tá com problema de foco, tá com problema na família, tá com problema de alguma coisa, cara, se inscreve no campeonato ali. A visão muda. Então, Isabel, se você fosse recomendar, Leda também, lá no seu trabalho, se vocês fossem recomendar um ingrediente, um medicamento, para poder o pessoal do trabalho lá ficar um pouco mais tranquilo, mais zen, né? Que é correria. Todo trabalho é uma correria, seja em qualquer lugar do mundo, né? Você vê ali a galera meio acelerada querendo produzir, ou seja, bater meta. Então você vê sempre aquela aceleração que vocês recomendariam. Eu acredito que eu sei a resposta. A gente é suspeito para falar, mas vamos falar assim mesmo. A pergunta do Instagram. Então vamos responder essa pergunta. Qual ingrediente você colocaria nesse remédio para poder as pessoas tomarem, né? Já é quase que eu ia chutar aqui a resposta. Iam tomarem e ficarem mais tranquilos. É praticar desporto, né? E nesse desporto eu sei isso. Exatamente. Leda? E eu convidar a toda a gente, principalmente as mulheres, a fazerem uma aula experimental do jiu-jitsu. E a partir daí
dependentemente da aula, se querem continuar ou não. Mas acredito que o jiu-jitsu é um vício, eles vão continuar. É só fazer uma aula experimental. A partir da aula experimental, a gente toma o ritmo e o jiu-jitsu, sem forma de dúvida, é um escape. Muito bom. Cara, eu sou suspeito para falar também, né? Claro que eu indicaria muito o jiu-jitsu. Claro que o desporto, no geral, em si no pode geral ser é qualquer importante. tipo de É isso aí. desporto, mas... E eu jogaria pro jiu-jitsu porque aquilo que a gente já faz, a gente já confia, né? A gente já sabe que dá resultado, Claro. então a gente sempre vai indicar isso. Trabalhar corpo e mente, Exatamente. né? E você tocou num assunto muito importante, que as mulheres, né? Então, hoje eu estou trabalhando mais com aulas particulares, não com aula de grupo, mas eu estou tendo bastante feedback positivo feminino, né? Então, eu estou tendo mais alunas femininas também, do público feminino, e eu estou vendo que ali o público feminino, eles querem uma coisa mais selecionada, eles querem uma coisa mais onde elas têm mais uma atenção, onde elas têm mais, sabe? Onde vê que não tem risco de lesão, onde vê que realmente você aprende a se proteger, você aprende a ficar mais empoderado, você aprende a ter mais autoconfiança, e tudo isso dentro de um cenário seguro. Eu estou percebendo tudo isso hoje, né, com mais exatidão. Até nos próximos episódios, não sabemos qual ainda, mas vamos trazer com uma menina faixa preta para poder falar um pouco mais sobre esse assunto aí com propriedade. Tá bom, pessoal? Obrigado pela pergunta, pela resposta de vocês, claro. E agora tem a última aqui, que seria as considerações finais. Vamos caminhando agora para as considerações finais. E o que vocês podem falar aí para a galera poder treinar um pouquinho mais das calmas, né? Evitar um pouco mais a lesão ali. E tá sempre nesse ritmo de jiu-jitsu, onde vai treinar até a velhice ali, com mais tranquilidade. O que vocês acham que vocês podem acrescentar para a galera estar sempre pensando nisso, ao invés de pensar só em ganhar, ao invés de pensar só em competir, né? Pensar assim, pô, se eu treinar de tal forma, se eu treinar assim, assado, eu vou conseguir treinar por muito mais anos na minha vida. O que vocês acham sobre isso, Isabel? Eu acho que é deixar o ego fora do tatame, né? Como você já tinha dito, né? Nós estamos entrando, se eu for fazer só força e amarrar o treino, nenhum dos dois vai conseguir treinar e isso não vai ser bom para nenhum dos dois vai aprender, eu estou só amarrando a luta. Que é o que eu fazia nos meus primeiros dias, né? Achava que estava... Cada um usa o que tem, né? Nos meus primeiros dias achava que estava abalando, só amarrava a luta, só amarrava. Até que o professor falava assim, olha, vocês têm que deixar o outro treinar, o outro treinando, vocês também treinam. Ou seja, é fazer a técnica e depois, no final, quando tem ali o rola, nós fazemos aí. Leda, o que você acha sobre isso? Acrescentando aqui o que a Isabel já disse do ego fora do tatame, eu penso que as pessoas que treinam jiu-jitsu, aquelas pessoas que querem ser atletas e aquelas pessoas que vão treinar jiu-jitsu para tirar o stress do dia a dia, para aprender um bocadinho mais e fazer do jiu-jitsu um escape de fuga, digamos assim. Mas o que eu quero também acrescentar é, vamos pôr o jiu-jitsu de duas formas diferentes. Para aquelas pessoas que querem ser atletas, pronto, elas treinam para esse objetivo. E aquelas pessoas que vão para o tatame para esquecer o desporto, digamos assim. Vão para ali que é para conviver, para aprender, para ter uma aula de defesa pessoal. Tem algo além, né? Exatamente. E principalmente, entrar no tatame é estar mais, como se diz, para ali, além. Top. Olha, filosofou, né? Falei de palhaço, também pintou e alguma coisa. Até eu vou deixar um recadinho também, tá? Como esse tópico aqui, esse tema, ele é bem polêmico, vamos dizer assim, porque todas as academias de jiu-jitsu têm um desafio muito grande, né? Porque para evitar lesão, você precisa que todo mundo saiba treinar, que todo mundo saiba fazer um bom específico, que todo mundo saiba se respeitar, né? E tem aqueles que têm o ímpeto, o preparo físico melhor do que o outro. Então, você acaba, às vezes, sobressaindo mais pela força física, pela velocidade, pela idade, tem tudo isso. Então, a pessoa que ela tá ali muito bem fisicamente, ela tem que, às vezes, botar o pé no freio para poder treinar com alguém que tem uma idade mais avançada, né? Ou que está em outra linha de raciocínio, que às vezes é treinar por hobby, né? Tem uma pessoa que está ali já competindo e tem uma pessoa que está por hobby. Então, quando eu treino com essa pessoa, eu tenho que treinar um pouco mais leve, né? E eu consigo treinar bem com todo mundo. Uma vez eu ouvi de uma grande campeã mundial, amiga minha, né? Ela falou que, e eu aprendi isso com ela, né?
faixa preta, e ela falou, Fábio, a gente que faz o nosso treino, né? A partir do momento que a gente faz o nosso treino, a gente sempre vai ter treino. Se eu chegar na academia e só tiver, sou faixa preta, chegar na academia e só tiver faixa branca, e eu souber treinar, eu vou sair de lá super cansado. Eu vou começar a fazer saída, eu vou deixar o faixa branca chegar na finalização, nas minhas costas, eu vou fazer uma saída, e eu vou ficar cansado fazendo tanta saída e ao mesmo tempo eu estou treinando. Então saber equalizar. Se a gente souber equalizar ali, todo mundo treina bem, tanto o iniciante quanto o mais avançado. Mas para o iniciante eu acho que é mais difícil, porque ele está sempre tentando ganhar. Então a partir do momento que a gente consegue lidar melhor com o nosso ego, a gente começa a achar um equilíbrio, né? Então acho que esse é o maior recado aí que eu posso dar também para complementar a resposta de vocês, equalizar ali o ego, principalmente, né? A força e o ímpeto físico ali. Tá bom, pessoal? Então, obrigado pela presença de vocês, Isabel. Tá? Leda, obrigado por aceitarem o convite, tirar um tempinho de vocês e virem aqui participar do nosso podcast, né? Então, pessoal, a gente fica por aqui, tá? Mais um episódio aí, nosso terceiro episódio, e fica ligado pro quarto episódio do nosso podcast. Quem será? Fica ligado, hein?